Graças a paz. Aqui eu de novo. Alguns me falaram para quem não me conhecia, pediram para falar o nome. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Tolosa, ok? É, hoje eu queria, essa semana toda, estive, estive pensando, essa semana toda, né? É, é, pensando o tempo todo sobre uma questão que o irmão William Jimenez passou para mim, que era falar sobre templos, né? Sobre templocentrismo. É, templocentrismo é uma questão assim, bastante complicada. Porque eu já fiz uma transmissão, um vídeo, inclusive, sobre desigrejados, né? Que é uma palavra que nem existe. Então, eu vou juntar esses dois temas. Bom dia, irmã Ironita, graça e paz. Que bom, irmã, aqui. Bom dia. Então, vou juntar esses dois temas que o irmão William Jimenez me pediu sobre templos, sobre templocentrismo, né? E juntar também com desigrejados. Bom, falando de templos, hoje é uma coisa muito simples, muito clara de se decifrar, né? Porque muitos pastores estão contra-atacando, muitos líderes religiosos estão contra-atacando e nos chamando de desigrejados, desviados, hereges. Porque, na realidade, eles têm medo de perder os membros, sabe? Os discípulos deles, eles têm muito medo de perder isso aqui. Estão perdendo muito. A cada dia que passa, muito mais gente está saindo das denominações e saindo das igrejas, né? Igrejas, entre aspas, dos templos e denominações. Por quê? Porque eles estão despertando, estão vendo as verdades, estão vendo, entendendo as verdades e vendo as mentiras que estão acontecendo dentro dos templos, né? Então, sobre esse assunto é simples de definir, porque hoje as pessoas deixaram de ser igreja para ir numa igreja. Olha que tristeza, que triste isso, né? Porque segundo o Evangelho, nós somos a igreja. E onde nós vamos, bom dia, irmã Rose, Bernardo, graça e paz. E onde nós formos, nós levamos a igreja. Isso está muito claro. O Evangelho tudo fala isso. O Messias sempre nos advertiu sobre isso e nos ensinou a respeito disso, né? Onde nós vamos, levamos a igreja. Por isso é que nós nos reunimos a toda hora, em todo lugar e com todas as pessoas que o Pai colocar no nosso caminho, né? Então, é triste porque é um momento assim de tanta escuridão espiritual que as pessoas estão deixando de ser igreja para ir numa igreja. Isso não existe, isso é um templo, né? Eu queria até que vocês, se tiverem alguma dúvida, fizerem alguma pergunta, porque aí a gente desenvolve melhor esse tema, né? Então, vamos deixar claro isso, né? Igreja, hoje é dia, né? Eu costumo dizer que hoje é dia de perpetuar a mentira, porque as pessoas vão num templo buscar o Evangelho, e o Evangelho não se encontra num templo, o Evangelho se encontra em pessoas que, graça e paz, irmã Rafaela Sena. O Evangelho, Júnior, graça e paz, louvado seja o Pai, um bom dia para você. Então, o Evangelho a gente encontra em pessoas que vivem o Evangelho todos os dias. A gente não vai à igreja buscar a Deus, como eles dizem, isso é uma mentira. Vão buscar um Deus que não está no Evangelho, um Deus que abençoa com coisas materiais, com conquistas materiais nesse mundo. Sendo que o Evangelho nos ensina o contrário, para a gente se desligar desse mundo, não procurar coisas desse mundo, procurar coisas do alto. Né? Essa é a verdade, essa é a realidade. Então, cuidado, hoje é um dia em que essa mentira é perpetuada, em que as pessoas continuam ensinando que agradar ao Pai é frequentar um templo. E isso é mentira, isso é uma grande mentira. Agradar o Pai é viver uma vida simples, em paz, em comunhão com o Pai, constante o dia inteiro,
ajudando os necessitados, ajudando as pessoas. Aline Matos, graça e paz, bom dia. Deixo à vontade vocês fazerem questões, questionamentos e perguntas, tá? Ok? Continuando com o que a gente... Claro, pode sim, Aline Matos, pode compartilhar sim. À vontade, quem quiser compartilhar, né? Então, voltando ao tema que a gente estava falando, não podemos esquecer isso. Esquecer que igreja é a gente. Por que igreja é a gente? Muitas pessoas repetem, igreja somos nós, igreja é a gente. Mas por quê? Porque o Altíssimo habita em nós. Se nós aceitamos o Evangelho, no Evangelho de João é muito claro, né? O Messias disse, faremos morada, eu e o Pai faremos morada em você. Então nós somos o templo do Espírito Santo, somos o templo do Pai, o templo do Filho. Por isso que igreja somos nós. Essa é a revolução do Evangelho. Ele revirou tudo, né? Voltou tudo aos primórdios, ao que realmente o Pai queria desde o princípio, porque no Éden, Adão e Eva tinham essa comunhão, né? Conversavam com o Pai todos os dias, estavam sempre juntos. Graça e paz, irmão José Valdir Santana, bem-vindo. Então, no início, nos primórdios da criação, a gente tinha essa comunhão, Adão e Eva tinham essa comunhão com o Pai. O Messias vem trazer isso de volta, sabe? Por um homem entrou o pecado ao mundo, por outro saiu. Por Adão entrou e pelo Messias Salvador o pecado saiu. Então, se nós temos o Messias, se nós temos o Evangelho, a verdade habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós levamos esse templo. O que acontecia com os discípulos? O que acontecia com os apóstolos, né? Onde eles iam, eles levavam as boas novas do reino do Pai, né? Levavam cura, levavam libertação. Por que cura e libertação? Esse poder não somos nós, porque se nós temos o Santo Espírito do Pai, a cura e a libertação nos acompanham. É o Pai que cura, é o Pai que liberta. Onde nós entramos, onde nós estamos, a cura e a libertação habitam e fazem morada, entende? Então nós somos canais, nós somos, como alguém disse uma vez, né, nós somos a caneta que o Pai usa para escrever. Quer dizer, a vontade do Pai, nós apenas somos a caneta. Isso é uma representação gráfica muito interessante, porque a caneta não diz o que fazer e o que escrever. É quem segura a caneta que escreve e diz o que fazer, né? Então, não podemos esquecer isso. Sobre templos, sobre desigrejado. Primeiro, desigrejado não existe, essa palavra não existe, porque o Evangelho não diz. Então, se isso for como os religiosos dizem, né, o Messias e os apóstolos, os discípulos, seriam todos desigrejados, né, porque eles não tinham religião nenhuma, não tinham denominação nenhuma, não frequentavam templo nenhum, estavam o tempo todo falando do reino, fazendo o reino conhecido, curando os doentes, né, tirando dúvidas, mostrando as verdades do reino, 24 horas por dia. Se bobear até dormindo, a gente sonha que está pregando e está falando ou alguma coisa relacionada ao Evangelho, né? Quando a gente está bem em intimidade com o Pai, isso acontece, é normal. Então, quero deixar isso claro, irmãos. Não esqueça disso, tá? Templo é questão do passado, da velha aliança. Não tem mais isso. A nova aliança nos tirou do templo. Tanto que igreja, né, eclésia, significa chamados para fora. É muito claro. Não é chamados para dentro do templo, é chamado para fora. Foi o que o Messias fez, os discípulos e os apóstolos fizeram. Eles saíram pelos caminhos, pelos montes, pelas praias, e também iam nos templos, pelas praças. Eles saíram desse enclaustro, entendeu? Isso é o Evangelho. É assim que o Pai nos quer. É assim que nós temos que
que viver o Evangelho. Isso é viver o Evangelho. Fique atento nisso aí, que hoje é dia de perpetuação da mentira, né? Então, cuidado com essa mentira aí. Tá bom, queridos? Rapidinho, porque eu sei que domingo é um dia de descanso e ninguém faz perguntas também. Acho que todo mundo está esclarecido e está entendendo, né? Porque se não entender alguma coisa, peço por favor que faça alguma pergunta. Mas se ninguém está fazendo pergunta e está todo mundo esclarecido, eu vou deixar os irmãos descansar hoje nesse dia. Graça e paz, um lindo dia, uma linda semana, um lindo mês, um lindo ano e um lindo resto de vida na presença do Pai, e com muita graça, com muita paz do Pai, porque o Messias nos ensinou, né? Minha paz vos deixo, minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Então, graça e paz do Pai, graça e paz que o Messias nos ensinou, nos deixou. Um abraço, irmãos, até mais.